É como se fosse o teorema do limite positivo, tá? Seguinte. Ó, proposição. Sejam xn n maior igual a k uma sequência e L e M dois números reais. L e M dois números reais. Se L é o limite da sequência xn, limite, e aí todo mundo sabe, é n tendendo a mais infinito, né? E o L é maior do que o M, então existe, tá, um K0 maior que um K0 pertencente a NK, né? K0 natural maior que ou igual a K, tal que você vai ter Xn maior do que M, qualquer que seja N maior que ou igual a K0. Ok? Isso é bem razoável, ó. Isso é bem intuitivo. Ó. Daqui a reta. Ó. Aqui a reta. Reta numérica. O M está aqui e o L está aqui. E os elementos da sequência, tá? A sequência tem limite L. Se tem limite L, a partir de uma certa ordem, todos os termos da sequência precisam ser maiores do que M, tá? Vou dar a demonstração aqui. Esse aqui eu vou dar a demonstração, é bem simples. Ó, prova, tá? Então, admita as hipóteses. Admita as hipóteses. Então, admitindo as hipóteses, então daí você tem o seguinte: M menos L é o quê? Positivo. Então, esse M menos L, sendo positivo, funciona, e vendo como um epsilon, né? À luz da definição do limite, tá? Você tem o seguinte: logo, existe um N0 natural, tá? Existe um N0 natural, um N0 pertencente a NK, tá? O N0 maior que ou igual a K natural, tal que o N, existe um K0, né? Existe um K0 pertencente a NK, tal que o N maior que ou igual a K0 implica o quê? Implica Xn menos L menor do que M menos L.
Definição de convergência. Mas isso garante o quê? Isso garante que, né? L, isso garante o quê? Isso garante que se o xn menos L é menor do que o M menos L, então L menos M, tá certo? É menor do que o quê? É menor do que o xn menos L, que é menor do que M menos L. Tá certo? E aí você vai conseguir o quê? M... Ah, desculpe. Não é o L é que é maior do que M. O L é maior do que M, então L menos M é positivo. Conserto aqui. L menos M é positivo. Logo, isso aqui é menor do que L menos M. Aí fica o quê, hein? Se esse número em módulo é menor do que isso aqui eu uso no A, então menos esse número, que é o M menos L, é menor do que xn menos L, que é menor do que o que? L menos M. Tá? O quê? Hã? Hã? Vamos terminar isso aqui. Aí isso aqui, se eu somo L a todos os lados, eu fico com o quê? Com M menor do que xn, menor do que 2L, né? Menos M. Mas não importa. O que importa é que se olhar para cá, né? Isso aqui vai ter... Ou seja, para todo N maior que H0, o Xn é maior do que N. E aí acabou a demonstração. Vamos lá? Entendido? Qual foi a sua pergunta? N menos L menor que ou igual a Xn menos L. M menos L? O senhor fez a parte do módulo, a parte esquerda aqui, M menos L, aí ele está falando que a ser menor ou igual a X e... Não, é porque eu tenho isso aqui. Dado epsilon maior do que zero, para todo epsilon maior do que zero, existe um K0 maior que igual a K, um K0 inteiro maior que H, então que essa implicação é verdadeira. Aí se essa implicação é verdadeira, eu tenho que M menos L, que é menos isso aqui, eu estou usando isso aqui, ó. É menor, né? É menor mesmo. Então, eu estou usando isso aqui. Módulo de x é menor do que A, se somente se o menos A, o x está entre menos A e A, não é não? Não é? Isso aqui é o A, ó. Então você tem essa desigualdade, se somente se, você tem isso. Você tem isso. E aí encerrou a demonstração. Porque a partir do K0, todo mundo é maior do que o M. Né? Essa desigualdade aqui. Tá? E aí vale também vale também a outra versão. Qual é a outra versão? Qual é? Tá? Você tem a sequência, L é limite do Xn, então qual é a outra versão aqui? Qual é? É se o L é menor do que M. Então, a partir de uma certa ordem, todos os elementos da sequência serão menores do que M. Tá? Demonstração parecida. Tá? Tá bom? Portanto,
se todos os termos de uma sequência são maiores que ou iguais a m, e a sequência tem limite, o limite vai ser maior do que ou igual a m. Tá certo? O corolário daqui, ó. Corolário desta proposição. Tá? O corolário desta proposição é o seguinte. Corolário. Tá? Seja xn e sejam xn n maior que ou igual a k, uma sequência, tá? E Lm reais, tá? Se L é o quê? É o limite de xn, tá bom? Com n, i, todos os termos da sequência, tá? Os termos xn são menores ou iguais a m, qualquer que seja n maior ou igual a k, então, tá? Não precisa essa vírgula não. Então, o limite L tem que ser menor ou igual a M. Ou seja, se você concorda que é um corolário disso aqui? Porque, ó, você tem Lm reais e você tem L, o limite de xn. Se todos os termos da sequência são menores que ou iguais a M, o L tem que ser menor ou igual a M. Por quê? Porque se o L for maior do que M, a partir de uma certa ordem, todos os termos da sequência serão maiores do que M. E aí, tá? Se eu tenho essa hipótese aqui, eu chego a um absurdo. Ou seja, se eu tenho essa hipótese aqui, se isso ocorre, e eu tiver o L maior do que M, a partir de uma certa ordem, todos os elementos da sequência serão maiores do que M. Contradizendo isso aqui. Tá? Aí eu tenho um absurdo. Entendido? Então, aí a mesma coisa, né? Se L é o limite do xn e todos os termos da sequência são maiores que ou iguais a M, o limite tem que ser maior que ou igual a M. Entendido? Tá? Uma coisa leva a outra. Tá? Tá? Então tem esses resultados aqui. Pode ser considerado o teorema do limite positivo para sequência. Tá? Porque isso diz que se... Por que é o teorema do limite positivo? Porque se L é o limite da sequência e L é positivo, a partir de uma certa ordem, todos os elementos da sequência serão positivos. Ok? E agora, vamos às propriedades operatórias das sequências. Tá? Mas para isso, tá? Você tem que definir o que é a soma de sequências. Tá? E eu vou fazer aqui de forma bem econômica, vou escrever o mínimo possível para economizar tempo. Embora nas notas esteja bem, como é que chama? Extensa, tá? As definições. Isso aqui tudo são definições. Vou fazer tudo à luz disso aqui, ó. Sejam xn n maior ou igual a k1, preste bem atenção, e yn n maior ou igual a k2, sequências, e lambda um número real. Tá? Então, tem várias coisas. Primeiro, o que é a soma
dessa sequência xn, n maior ou igual a K1, com essa outra sequência, n maior ou igual a K2. É análogo à soma de n-uplas do Rn, onde você soma termo a termo. Então você vai somar termo a termo. Só que tem um detalhe aqui, uma sutileza. Você só pode somar xn com yn, tá certo? Se existir o xn e o yn. Ou seja, isso aqui vai ser a sequência Zn, n maior que ou igual a K3, n maior ou igual a K3, onde? Quem é o K3? Quem é? É o máximo entre K1 e K2, tá bom? É o máximo entre K1 e K2. Máximo tem acento, mas quando está abreviado assim, sem acento, tá? E quem é o Zn? O Zn é, por definição, o xn mais yn. Xn mais yn, tá bom? Qualquer que seja o quê? Qualquer que seja o n maior que ou igual a K3. Entendido? Entendido? Tá? Soma de sequências. Tá? Soma de sequências. Aqui é a definição. Somar essa sequência com essa, vai ser essa terceira sequência, mas a partir de um certo K3, onde K3 é o máximo entre K1 e K2. O que é que você está somando? Você está somando funções. Qual é a definição para a soma de duas funções? Como é que você define função? Como é que você define uma função? Especifica uma função. Você tem que dizer quem é o seu domínio e quem é o seu contradomínio e quem é a sua lei de formação. As funções daqui do cálculo 1, do cálculo 2 e as funções dessa disciplina, a menos que seja dito o contrário, são funções de variável real e de valor real. Então, quando eu pego duas funções f e g, duas funções, não sei se vocês lembram, tá? f e g, duas funções, como é que é definida a soma? O domínio da soma é a intersecção dos domínios. E quem é a lei de formação? Quem é f mais g aplicada em x? É, por definição, f de x mais g de x. Qualquer que seja o x pertencente aqui ao domínio da soma. Ora, se eu estou somando duas sequências, eu estou somando duas funções. Qual é o domínio dessa função aqui? Isso aqui é uma função. Qual é o domínio dessa sequência? Qual é? É o nk1. E qual é o domínio dessa sequência? Quem é? É o nk2. E quem é a intersecção desses dois conjuntos? É exatamente o nk3. Onde quem é o k3? É o máximo entre K1 e K2. Beleza. Tá? Entendido? Não tem outra. Não tem outra. Assim como você tem a definição de soma de sequências, você tem a definição do produto de um escalar por uma sequência. Escalar lambda. Então, quem é lambda? Quem é o produto de lambda pela sequência xn, n maior ou igual a K1. Tá? Mas antes, deixa eu trocar aqui o